governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo, né? Estamos aqui com o pastor Eduardo Rocha, marido da Zelinda, a pastora Zelinda, que trouxe uma palavra tremenda, profunda. E eu vou apresentar também o meu esposo, que está aqui do meu lado, né? O meu amor, muito prazer, Cristiano. Mas uma das coisas que eu queria falar, antes da gente começar, né? Nós estamos aqui com o WhatsApp da igreja. Se você tiver alguma pergunta que você queira fazer, é o 992491540. Estou com o celular aqui na minha mão, então conforme vocês forem mandando as perguntas, eu já vou repassando. Mas uma coisa que eu acho muito incrível de você viver no corpo de Cristo, é quando você discerne que a palavra é ministrada com verdade. Então, quando você vê a Zelinda, por exemplo, ministrando, é alguém que ministra a partir da vida de Cristo que habita nela, de experiências que se tornaram verdade, né? Ela não falou de fidelidade porque ela ouviu alguém ser fiel, ou porque ela tem experimentado isso na vida dela. Então, eu queria falar, Zê, né, que eu me sinto honrada por caminhar junto com você e experimentar dessa fidelidade, né? É alguém que fala daquilo que tem experimentado da parte do Senhor. Amém? E eu vou passar para o apóstolo Cristiano, para o meu esposo, que ele está querendo conversar. Ele está com algo anotado aqui, que o Senhor falou com ele. Não é isso. Eu fico impressionada como você subiu no púlpito e você começa a me chamar de apóstolo Cristiano. Gente, boa noite, é um prazer estar com todos vocês aqui. A nossa ideia com esse bate-papo é a gente estar mais perto. Sabe aquele momento que acaba o culto, a gente se abraça? Eu imagino que num dia como hoje a Zelinda estaria rodeado de gente vindo falar com ela, uma palavra tão especial, tão poderosa. E quando acaba o culto e a gente está em casa, fala assim, meu Deus, que saudade, acabou. Então hoje a gente quer poder proporcionar esse tempo, onde se você tiver pergunta, que você mande aqui para a gente no WhatsApp, a Leila vai estar atenta. E eu quero, enquanto isso, enquanto a Zelinda falava, o que a Leila falou é uma verdade, né? Eu acho que não haveria casal mais adequado para estar aqui, numa palavra como essa, do que a Zelinda e o Du. Né? Quem convive com os dois, sabe que a Zelinda só falou da vida deles. A vida deles é isso, a história de Ruth e Noemi, é a história do que eles decidiram fazer da vida, o nível de lealdade que eles possuem nas alianças que eles entram. E eu queria, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, eu tomei uma nota de algumas coisas que me chamam a atenção, porque isso que deveria ser algo comum para todo aquele que tem a natureza de Cristo, se tornou algo raro nos dias que nós estamos vivendo. E tinha um comportamento no mundo que está entrando dentro da igreja, que é o homem que casa com uma mulher, passou a vida toda junto com ela, namora, cresce, cria os filhos. Daí quando o cara chegou em algum lugar, aquela esposa que batalhou a vida inteira é trocada por uma aventureira. O cara larga, o homem tem a capacidade de não ser fiel e leal com a esposa, que ele construiu uma vida junto. Sabe, como que você em dias como a gente está vivendo, que o homem tem condições, daquela que é a esposa que ele firmou uma aliança no altar e rompe uma aliança, como que a gente vai ensinar e vai ministrar sobre lealdade e fidelidade numa amizade, numa relação de amigos dentro do corpo de Cristo? Essa é a natureza dos homens nos dias de hoje, perderam completamente a dimensão de uma aliança, né? E daí você vê o reflexo disso, que as pessoas simplesmente rompem alianças, e a igreja evangélica está repleta disso. Eu fico aqui até que eu não seja confrontado. Eu fico aqui até que o teu pensamento não seja diferente do meu. Ou seja, uma divergência de opinião é motivo de se romper uma aliança, né? E daí, vendo a Zelinda falando sobre Ruth e Noemi, né? Ruth não tinha nenhum apelo visível para poder firmar uma aliança com a sua sogra. Não tinha nada naquele momento, quando ela decide a aliança, não tinha nada que a sogra pudesse proporcionar a ela. Nada que a sogra pudesse oferecer. Ela firmou uma aliança, e o que me chama a atenção é o seguinte: Deus não deixa ninguém na história da Bíblia que seja fiel sem recompensa. Não há ninguém na Bíblia
que seja fiel a uma aliança sem recompensa. Eu só vou dar um fundamento rápido aqui para depois a gente conversar sobre isso. Me chama a atenção também a história de Josué e Caleb. Josué e Caleb, 2 jovens na época, vão como espias enviados, obedientes, chegam e se deparam com a terra que Deus prometeu, ficam apaixonados, com a visão diferente. Todo mundo fala: gente, a terra é demais, vocês não têm noção do que Deus tem reservado para a gente. No meio de um povo tudo infiel, incrédulo, que morreram no meio da caminhada, 45 anos, cara, 45 anos depois que eles viram aquilo, que não entraram por causa da murmuração e deslealdade do povo ao Senhor, eles esperam em obediência. Depois de 45 anos, eles voltam para o lugar que eles viram antes e se apropriam da terra, e Deus dá para eles a terra que eles viram e se mantiveram fiéis. Agora que vai chegar no ponto que eu quero tocar, aos seus líderes. Quando Deus coloca a figura de um pai, de um líder na sua vida, a fidelidade a uma pessoa assim é a fidelidade ao próprio Deus. E aqui, irmãos, eu quero falar com o meu coração totalmente em paz, que eu não estou defendendo posição, não estou aqui defendendo posição do apóstolo L. Isso é um princípio bíblico, né? E se você tem dificuldade de compreender esse princípio, eu queria te convidar a abrir em 1 João capítulo 3, versículo 16. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o significado do amor. Vamos repetir para vocês entenderem como nós podemos conhecer o que é o significado do amor? 1 João fala assim: nisto o quê? Que Cristo deu sua vida por nós. Uau! Só que ele não para aí, fala assim: e nós devemos dar a nossa vida, não por Cristo, pelos nossos irmãos. Ou seja, se você diz amar a Deus e não consegue preservar uma aliança, ser fiel, porque aqui está falando de dar a vida, a gente está indo um pouco aquém de dar a vida, manter uma aliança. A Bíblia fala que nós desconhecemos o amor de Deus. Eu queria, quando a Zê começou falando, a Zê falou que hoje uma coisa muito comum de se ouvir é as pessoas falam assim: não, eu sou fiel a Deus e não a homens. Então é por isso que eu peguei nesse texto aqui. Então a gente está vendo através disso que não é possível, né? Mas mesmo como a gente estava falando a respeito de Ruth e Noemi, porque às vezes a gente fala de ser fiel a líderes e o Kiko falando também, né, de maridos que depois que crescem, né, abandonam suas esposas, tudo isso. Mas quantas pessoas também têm dificuldade de se manter fiéis no meio do fracasso, né? Porque às vezes a gente não tem discernimento. Josué e Caleb. Isso, que eu queria colocar, é como você discernir a quem você ser fiel. Porque tem pessoas que buscam pessoas para serem fiéis, pessoas que aparentemente podem te oferecer algo. Hã? Fala no aqui microfone. Não, é porque é um Adão só procura sim. Na natureza adâmica. O que a Zê está falando é o seguinte, explicando a Zê aqui, né? Quando nós estamos numa natureza adâmica, a gente se move por coisas visíveis. Então você busca ser fiel por quem? Por interesse. Então você vê isso se manifestando de repente num ambiente de trabalho. Pessoas que são fiéis a pessoas que podem, de alguma maneira, te trazer algum benefício, te proporcionar algo. Pessoas que escolhem dentro do casamento, por exemplo, eu permaneço fiel ao meu esposo enquanto está tudo indo bem. As coisas começaram a dar mal. Ah, não, eu não vou ficar. A gente já ouviu, né, uma expressão, falou assim: o barco está afundando, eu vou pular fora. Então, às vezes, falta um pouco desse discernimento para falar assim: a quem eu devo ser fiel? Eu queria colocar isso como uma pergunta, porque às vezes a gente vê, a gente aqui na igreja ministra a respeito da corte, né, como um princípio, né, como aquilo que Deus sonha para um relacionamento, a maneira como se deve começar um relacionamento. Mas quantas pessoas buscam uma fidelidade, e eu quero tentar traduzir aqui, dentro de um namoro. A pessoa, ela coloca isso acima dos princípios de Deus, e ela prefere ser fiel ao namorado, que de repente propõe coisas indevidas, contrárias a palavras, mas ela fala assim: não, mas eu sou fiel ao meu namorado. Ou pessoas, e a gente já ouviu falar a respeito disso, de fidelidade e pacto entre irmãos, quando um irmão encobre o outro e é infiel ao pai, encobre, né, as coisas.
Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco disso. Como a gente discernir a quem nós devemos ser fiéis? É uma palavra, parece ser um pouco amplo, né? Mas eu acho... Dá vontade só de ficar ouvindo vocês. Continua, deixa eu voltar. Pergunta pro Kiko, Leila. Estou doida para ouvir a resposta. Não, mas é para a gente... Eu queria ouvir o Eduardo Rocha, porque ele está ansioso para falar. Ele me mandou uma mensagem durante o dia, falou assim... Eu quero falar. Eu quero falar. Tá? Eu sempre sonhei com essa oportunidade, obrigado. Mas, Du, e eu quero, né, a gente vai falando um pouco sobre isso. A Zê, eu ouvi sempre a Zê e a Cá falando algo assim, eu já sou fiel ao meu marido antes mesmo de conhecê-lo. E quando eu vejo vocês hoje, eu vejo frutos dessa fidelidade, né? E eu imagino o seu coração como marido poder ouvir isso da sua esposa, né? Eu sempre fui fiel a você, mesmo antes de te conhecer. Na verdade, até conheci e não sabia que era ele, né? É. Fui pega É nessa. verdade. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco a respeito disso. Boa noite a todos. Eu queria comentar uma coisa que eu falei com a Zê no carro, que Deus tinha me falado hoje à tarde, com relação a Moisés. Falando de fidelidade, você falou de Josué e Caleb. A mesma história, né? A mesma história, né? Continuação. Mas lá em Números, Deus pede para Moisés só falar com a pedra, né? Para jorrar água. E naquele momento ele já tinha, com o povo, já tinha passado muitas dificuldades, o povo sempre murmurando e ele sempre intercedendo a Deus, e Deus querendo já fulminar o povo, e ele sempre intercedendo e pedindo. E naquele momento onde ele intercedeu também e foi falar com Deus, Deus já deu um decreto, porque ele bateu na rocha, né? Naquele momento, Deus já havia decretado que ele não entraria na terra prometida. E mesmo assim, ele continuou sendo fiel. Mesmo assim, ele continuou seguindo o propósito dele, e Deus até levou ao monte, viu toda a terra prometida, de ponta a ponta, e ele foi seguindo fiel a isso. Você está tocando um aspecto que é pouco falado. Eu acho que eu nunca ouvi alguém tocar nesse aspecto, porque a gente se detém ao fato dele ter feito ao contrário, mas ele continuou fiel mesmo depois de ter recebido uma palavra de juízo. Você não vai entrar, ele permaneceu. Ele não abriu mão. Ele não abriu mão do propósito, né? E quando Deus levou ele ao monte, e o próprio Deus, segundo a palavra, ele sepulta, né, Moisés, e depois ninguém mais sabe o local, ninguém sabe mais onde é. Nossa, ele continua sendo fiel, e ele cumpriu o propósito que Deus havia determinado para ele. Imagina ele continuar servindo o povo? Era tão difícil aquele povo de Já cabeça era um dura, povo difícil. e ele já estava arriscado na história. Sim. E ele já sabendo. Ele foi o cara que chegou a dizer para Deus, né? Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Ele deu a vida. Ele era tão leal ao que ele estava fazendo, que ele falou: Senhor, se precisar morrer por esse povo. Você sabe que você começou a falar, eu estou estudando muito nesses dias sobre Paulo, mas muito. Eu estou lendo Romanos, estou lendo a realidade de Israel com relação à igreja. Eu estou pesquisando bastante mesmo. Estou lendo um livro só sobre a história de Paulo. E tem uma coisa que você falou agora que me deu um estalo aqui, porque Paulo, na carta aos Romanos, ele chega a falar para Deus o seguinte: Senhor, por amor aos meus irmãos, eu desejaria estar apartado de Cristo. Eu li isso hoje. Sabe o que o Espírito Santo estava ministrando? Porque às vezes as pessoas falam assim, cara, qual que é o requisito para que Cristo se revele a nós? Você já ouviu essa pergunta? Porque a gente começa a ministrar sobre o novo pacto. Bom, se não tem nada que você possa fazer, se não tem, qual que é o requisito? E sabe o que o senhor estava me falando agora? Que é uma pergunta que eu sempre... E uma das coisas que eu estava falando esses dias, é difícil. Quanto mais você vai caminhando com Cristo, você ter frases curtas para explicar os assuntos. A gente se torna prolixo, porque, cara, cada vez que você conhece mais de Cristo, mais ele se expande, daí você vai ficando menorzinho e você não acha palavra para explicar, né? Então, quando você falou isso, o senhor como se o senhor estivesse me respondendo algo através da sua colocação. Qual é o ponto que faz com que Deus se revele a alguém? É a fidelidade, a lealdade que a pessoa tem naquilo que ela conhece. Então, Paulo, ele era tão leal, mas tão leal à lei,
ele se expôs ao ponto de perseguir até a morte os cristãos. Deus falou assim, esse cara é bom, esse cara vai dar um bom Caráter crente. de fidelidade. O caráter de fidelidade. Dentro daquilo que ele conhecia. Bom, ele está tão apegado ao que ele crê, está levando tão a sério isso, que a hora que eu revelar Cristo a ele vai dar vida por isso. Foi mesmo. E foi isso mesmo. E foi lindo, que lindo. Eu tô com uma pergunta aqui. Não respondi a sua ainda, né? Hã? Não. Então deixa ela responder. Vou resumir, vou Tá. ser bem, porque para ir para outra. Tá bom. Só como quem ser fiel. A Bíblia é muito como clara ser sobre, vamos falar num ponto, né? Ser fiel às autoridades, seja elas quais forem, né? E a Bíblia também, ela não dá margem para a gente analisar a autoridade. Então, é honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Seja fiel aos seus patrões seculares, como ao Senhor, porque dele vem a recompensa. Então, nós temos que ser fiéis a todas as autoridades, primeiramente, né? Temos que ser fiéis ao propósito de Deus, chamar de Deus, fiel a Deus, através de ser fiel às autoridades. E aí nós falamos da raiz adâmica, porque em Cristo, o que a palavra nos garante? Por que Deus não deixa a gente analisar um pai ou uma mãe? Por que Deus não deixa a gente analisar um patrão para ser fiel? Porque Ele chama para si a recompensa. Então, nossa expectativa é em Deus. Então, não quer dizer, né? Claro que a gente se deleita, a gente come, bebe aqui da vida do apóstolo, da vida de vocês, mas a nossa expectativa, eu não sirvo, usando aqui, né, propriamente o apóstolo, ele, na expectativa de desfrutar de algo da vida dele, o desfruto de Cristo na vida dele. Né? A nossa expectativa é no Senhor. Então, não há parâmetros bíblicos para eu analisar a quem eu vou ser fiel. E a ser fiel no campo da autoridade. E quando você falou de irmãos, isso é um perigo, né? Então, eu estou pactuada com o meu namorado. Vai lá na questão da oportunidade. Aí, por uma oportunidade, eu sou infiel a Deus. Isso. Por uma oportunidade, eu sou fiel ao meu líder. Para que manter a amizade, eu não conto, né? Para manter, falando aqui em termos de juventude, que vai muito essa questão de amizade. Para encobrir o meu amigo, eu não vou lá expor a pastora Zelindo o que nós falamos, o que nós fizemos. Então, esse tipo de fidelidade, ela não tem parâmetro bíblico. Né? Eu não tenho como ser fiel a você, e para isso eu ser fiel ao apóstolo L. Isso não tem parâmetro bíblico. Agora, a fidelidade, a autoridade, Deus chama assim para recompensa. Então, eu não tenho parâmetro para falar, a essa autoridade eu vou ser infiel. O Cris, a gente teve uma aula do Efatá online na quarta-feira sobre a carta aos Hebreus. E o Cris falou uma coisa sobre a carta aos Hebreus muito interessante. Ele falou o seguinte, essa história que você fala assim, não, eu não sou fiel a homem, sou fiel a Deus. Isso é um absurdo, porque quando você vai em Deus, você encontra ali o seu irmão. Lindo, a unicidade, né? A unicidade. Nos encontramos em Cristo. A gente se encontra em Cristo. Então, você falar, sou fiel a Deus e não sou fiel ao meu irmão, não existe. Porque quando você chega em Deus, quem você encontra em Deus, nós somos um. O corpo de Deus, o corpo de Cristo se movendo sobre a face da terra, somos nós. Não tem como eu chegar em Deus apartado do meu irmão. Não existe essa possibilidade. Como dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão? Aqui eu estou com uma pergunta do Tiago Neves. Tiago Neves? Eu gosto, porque ele é bem participativo, com semana passada também. Ficamos muito felizes. E ele falou assim, boa noite, gostaria de fazer uma pergunta. A corte poderia ser considerada como o principal pilar da fidelidade a Deus na juventude? Ou temos outros pilares mais importantes a serem destacados? Eu destaco, com certeza, né? A corte, na verdade, um princípio, mas ele está colocando tipo uma balança, né? A serem destacados. Claro que a corte ela é fundamental no sentido de que uma decisão errada de um casamento, ela é uma decisão que vai fragilizar o teu propósito, a sua vida para sempre, né? Uma das decisões mais sérias que nós tomamos na vida é o casamento. Né? Então, por isso que a corte é um princípio tão importante de ser vivido, porque nos preserva do erro, dos enganos, nos preserva de construir algo fora de Cristo, né? Nos mantém aí no ambiente de santidade. A corte prepara todo esse ambiente, nos permite estar lúcidos, fora daquela paixão que nós sabemos aí do contato físico, para decidirmos, né, conduzidos, aconselhados. Então, a corte ela é um pilar importantíssimo para a juventude. Agora, eu não vou colocar numa balança em relação a honrar pai e mãe, por exemplo, né? Nossa, se eu fosse responder, eu responderia igualzinho você. Eu acho exatamente então, como eu estava falando anteriormente.
você restringir alguns assuntos, é isso o mais importante, a resposta é essa, fica cada vez mais complexo. A vida com Deus, você colocar a corte como o principal pilar da juventude, é um dos, mas como a Zelinda falou, o jovem precisa entender que a Bíblia fala que a juventude dele deve ser entregue ao Senhor. O que adianta o cara ter um relacionamento em corte e ter um monte de amizade descabida, né? O cara fala, não, eu posso viver a corte, mas tem relacionamentos equivocados. Eu quero viver a corte, mas não se submete a uma liderança na igreja. Corte não quer dizer santidade, né? Corte, tem todo mundo a corte assistindo por aqui. si só, ela não pode ser, mas ela é um elemento que eu acho que traz muita proteção, porque é um dos elementos mais complexos da adolescência e juventude, é você lidar com isso. É que eu acho que é um dos maiores desafios, né, na adolescência, é a parte de relacionamento, né? E também... Talvez por essa parte de ser talvez a mais difícil na juventude, seja um dos pilares, porque isso a pessoa vai crescer sabendo, já sendo fiel, já tendo o princípio da fidelidade bem estabelecido. Eu vou aproveitar, então, eu vou te fazer uma pergunta, porque você entrou nesse assunto agora. Não, mas a gente está conversando, esquece que tem uma câmera aqui, a gente está na sala da sua casa. Estamos naquela primeira vez que eu te encontrei, quando eu fui te conhecer no hotel em São Paulo, que você suava. Só não vai fazer também a mesma pergunta, que eu lembro até hoje. Não, o que eu ia te perguntar é o seguinte, para quem não conhece a história do I da Z, parece história de filme, né? É incrível a história dos dois. Né? A Zelinda conhece o Du de amigo de escola, daí de repente vem para cá, fica um tempo sem se ver, né? E de repente Deus reconecta os dois, ela já uma pastora, o Du não era nem crente. O que eu queria que você falasse é exatamente dessa experiência sua com a corte. Como foi você reencontrar a Zelinda, né, diferente da pessoa que você tinha conhecido, hoje uma pastora formada, com raízes estabelecidas numa casa, você despertar o interesse por ela e ela te colocar te deu uma trucada na lata, fala assim, ó, cara, se quiser é o seguinte, o relacionamento é corte, você já é um homem mais velho e com experiência de vida, tal, não que você seja velho, um jovem. Experiente, maduro, e você se sujeitar a isso, porque dentro do contexto da palavra de hoje, fidelidade, a gente vê tanta adolescente pipocando para fazer corte, e você já, eu acho complexo, você nem tinha a dimensão de fé que eu creio que você tem hoje. E você chegou e falou assim, não, eu quero isso. Explica para a gente como foi para você a sua experiência com Deus e de fidelidade para aceitar uma proposta dessa ousada pastora. Não, e só para falar, a Z foi muito interessante, a gente sempre compartilha disso, né? Porque a gente tinha passado por um tempo onde a gente também tinha ofertado, né, os nossos cabelos. Estava careca. E a Z, nesse momento, ela se demonstrou muito fiel também, né? Ela falou assim, olha, essa é a minha realidade, né? Sou pastora, estou em Taubaté. Eu creio que ali a Z estava plantando um pastor. Eu creio também. Eu creio. Você, na tua atitude, você semeou um pastor. Eu creio também. Porque você ditou exatamente aqui, falou assim, Du, você quer viver esse nível de vida com Deus? E foi isso mesmo, foi lá na praia. Foi no calçadão, sentado num banco, à tarde. Vocês reclamam ainda Deixa que ela, claro. vamos deixar claro. Vocês reclamam que ela prega 1 hora, 1h10, 1h30. Ela falou 3 horas. Ela pregou por 3 horas para você. 3 horas ela falando e eu só ouvindo. E eu só... É bem a Z e bem eu, né? Mas... com relação... Você aceitou Jesus na pregação? Não. Do meu jeito, mas vamos chegar lá. Eu tive 2 experiências, vamos dizer, quase 3, que eu tive bem próximo de ter um relacionamento, de ir para casamento. E no meu jeito, do que eu sabia, do meu relacionamento com Deus, do que eu aprendi, eu sempre falava com ele, por mais que eu sofra agora, se não for para ser, se não for isso que o Senhor tem para mim, eu não quero. Né? E no relacionamento no mundo, é legal, você tem algumas coisas, mas não vale a pena. Te falo de cadeira de propriedade. Eu teria me dado bem escancaradamente muito mal.
em qualquer um dos relacionamentos que eu teria seguido no mundo, né? Talvez por ser muito assim, mas quando Pode deixar. Mas quando, nesse momento da Z, a gente ter começado a se reencontrar, e foi no momento, num e-mail, que foi justamente quando o Valdir tinha passado por aqui, já tinha liberado uma palavra sobre ela, e a gente começou, ela falou por 3 horas na praia, e falando de como que era a Zelinda, que eu não conhecia. Como que era a vida dela aqui, com quem ela se relacionava, como era o padrão de casamento que ela queria. E eu, por 3 horas, ouvi. E eu do meu jeito, falei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não sabia, eu não conhecia quem que era Cristiano, não sabia quem que era Leila, não sabia quem era ninguém aqui. Mas ela falava, da mesma forma que ela ministra aqui, com essa verdade, ela falou para mim, de como que era a realidade vivida, como era a pureza e a integridade das pessoas com quem ela vivia. E aí, no final disso tudo, ela falou, eu vou falar com o meu pastor, e eu pedi para ela orar, falar, então, ora aí para ver se é isso mesmo, né? Ela falou assim, não, eu não vou orar. Eu só vou orar quando eu falar com o meu pastor e ele autorizar. Porque eu tinha pedido para ela, né? Falar, você ora do seu jeito, eu oro do meu, eu rezo, né, do meu jeito. E foi assim. Mas durante esse processo, foi algumas experiências muito marcantes, né? De mudança de emprego, de mudança de cidade. Só para a gente, eu queria, antes de você avançar, eu quero que você, como disse a Zelinda, eu fico com a Leila aqui ouvindo vocês a noite inteira também. Mas antes de você avançar, só volta no ponto assim, a decisão então de abraçar esse modelo que para quem está nos ouvindo, para os jovens que estão assistindo, às vezes parece ser tão castrador, te priva de tantas coisas, para quem tinha a liberdade dos relacionamentos que você teve no mundo. Então, baseado nas tuas experiências, você chegou a uma conclusão, falou assim, bom, eu tive no meu relacionamento o padrão normal, não me levou a lugar nenhum. Eu prefiro, se for a vontade de Deus, me sujeitar à vontade de Deus, para que eu possa viver o que Ele tem, ainda que seja tudo isso, porque, em virtude de tudo, de que você já tinha tido de experiência, você olhou para aquilo e você não ficou chocado com o conceito de... Não. Não ficou? Não. Isso, a minha pergunta é porque me assusta. Às vezes a gente está dentro da igreja e o pessoal... Mas eu vou explicar o porquê. As pessoas na igreja têm mais dificuldade que... Mas eu vou explicar o porquê. Aí entra o Espírito Santo num ponto. Essa conversa de 3 horas, que eu falei 3 horas sem parar, que é uma verdade, eu lembro ela, eu posso fazê-la de novo agora. E eu lembro perfeitamente, Deus me deu a graça de falar, eu falo assim, as regras, a forma que a gente vivia aqui, eu falei, eu sou uma pastora, eu prego para jovens, eu prego para mulheres, no retiro de mulheres, a gente vive assim, eu não tenho como não viver assim, isso é uma maravilha. Mas eu falei também, com muita verdade, como ele disse, com paixão, né? Com paixão daquilo que a gente desfrutava aqui. Então, quando ele fala que eu não conhecia a Cristiana e Leila, é porque eu falei de vocês. Eu falei, então eu lembro como se fosse hoje, eu falei do casamento de vocês, eu falei do casamento da Alain e da Fê, do Felipe, da Lu, da Suki, do Mineiro, eu lembro como se fosse hoje, eu falei até das crianças, eu lembro que eu falando da Bruna, eu lembro falando do Caio, falando já do Azaf, que já existia, já tinha uma idade. Eu falei assim, eu não abro mão, eu falei, de ter casamento assim, criar filhos dessa forma. Mas eu não falei dura assim, eu falei assim com paixão. Sabe aquela coisa assim, eu quero isso. Então, quando ele fala assim, por que não assustou? É porque eu abri para ele um horizonte, uma possibilidade de uma vida que todo mundo, na verdade, sonha, né? O que você está falando é interessante, né? Porque a maneira como você apresenta a corte, você pode apresentar com dois contextos. Eu vou entrar por um período de tortura, ou eu vou entrar pelo período mais incrível da minha vida, que eu vou estar preparando uma família maravilhosa, que é, de fato, o que vocês semearam, cara. Tudo que vocês são e vivem foi fruto de fidelidade, né? Pode continuar, Eduardo. Essa paixão com que ela falou, não como regra, não como imposição, porque até então ali não tinha nada, absolutamente nada. É fruto de uma decisão. Ou você escolhe por isso, ou você não escolhe. Mas eu te falo que o fruto dessa escolha produz algo muito superior, muito mais excelente. As experiências que eu vivi e que eu tenho vivido hoje,
por causa da corte, de ter esperado, de ter sido orientado, de ter recebido não, de ter sido conduzido a isso, hoje traz frutos que eu não posso mensurar. De um casamento que eu desfruto com a minha esposa, de filhos, na condução, na educação desses filhos. Então, tudo isso eu falo com algumas pessoas com quem eu tenho oportunidade de conversar, que não dá para botar na mesma balança. A riqueza do que vocês vivem. Você sabe que eu ouvi uma frase do pastor Juscelio, lá do Mevan, esses dias, que eu achei incrível. Ele falou assim: os dias da quarentena é como se entrasse o safety car na pista. Vocês já viram? Corrida de Fórmula 1, quando tem um acidente, quando tem uma coisa, o cara está lá em primeiro, o cara está em último. Quando tem acidente, entra o safety car na pista. Alinha todo mundo. Quem estava em último cola em quem está em primeiro, fica Linda essa analogia. Fica tudo igual, né? Então, você, nesses dias de quarentena, é como se Deus colocasse o safety car, Deus colou todo mundo, e daí você olha, e eu tenho me deparado com isso em aconselhamentos, o que adianta o cara que correu lá na frente financeiramente, quando ele se depara dentro de casa com a esposa, com os filhos, ele vê que ele não tem valor nenhum na vida. O cara, a esposa está não aguentando mais o marido dentro de casa, o cara está desesperado para ir para fora, o foco é só dinheiro, e os filhos falam assim: ai, que bom, tomara que não acabe a quarentena, porque é o tempo que eu tenho meu pai dentro de casa. Então, esse safety car, que entrou na pista, que juntou todo mundo, a gente olha e fala assim: caramba, eu vendo vocês dois falarem, eu falo assim, quanta riqueza, eu estou diante de tanta riqueza, porque o nosso parâmetro de avaliação de valor, quando você olha pelo Espírito, fala assim: meu, que coisa incrível os valores de Deus diante de uma família, né? Porque no mundo, a corrida, eu estava falando com a Leila, a gente estava numa velocidade no mundo, que eu acho que as pessoas tinham perdido a noção das coisas, né? O ritmo que nós estávamos. Então, esses dias, parece que quando você para, você olha e fala assim: aqui eu estou diante de uma família verdadeiramente... Alinhou os valores, né, Kiko? Alinhou os valores. Tudo de novo. Eu queria, em cima disso que a gente está falando, é alguém que não se identificou. A gente não tem também o número aqui no WhatsApp. É o Fábio Quintanilha. Acabou de me responder aqui. Ele escreveu assim: a corte não é um desafio apenas para os jovens, mas para os pais. Deveria ser um tema fácil se o exercício da paternidade não tivesse sido erroneamente terceirizado a pastores e à escola. A omissão ou desconhecimento do papel em lançar os filhos é uma das explicações para este tema não ser uma regra para a igreja atual. Ele fala aqui que é um desafio não só para os filhos, mas para os pais também, porque a educação dos filhos foi muito terceirizada, né? Os pais muitas vezes não tomaram, então entra nisso que você estava falando, de colocar as coisas no lugar. Mas eu só acho assim, que eu acho que não é uma regra, né? Você falar, a corte não é uma regra, ela é um princípio, é o pensamento de Deus para o relacionamento. A gente não pode colocar a corte como uma regra. Isso que a Zelina estava falando é muito interessante. Ela levou o Du a se apaixonar por aquilo que ela vivia. Tem que ser por inspiração. Por inspiração, exatamente. E outra coisa, né, quando a gente fala de educação de filhos, a gente tem experimentado uma realidade muito interessante e aprendido muito, né? E a educação dos filhos é mais do que transferência de saber, né? A educação de filhos é um ambiente de verdade. Esse ambiente de verdade é o que constrói pilares eternos, não são transferências de saber. Você pode juntar teu filho e ficar ensinando para ele a Bíblia desde criancinho, é isso, mas se ele olha para a tua vida e não tem coerência do que você falou com o que você vive, o teu filho vai crescer e ele vai decidir não viver tudo o que ele aprendeu, porque ele não viu isso na prática. Então, quando os pais produzem um ambiente de verdade, eu creio naquela palavra que diz, ensina os teus filhos. Quando o ensinar na palavra é transferir a vida. Que lindo isso. Se você colocou um ambiente de vida, eles vão crescer e vão optar por isso, porque eles falam assim: eu sei como eu vivia em casa com meus pais, eu sei como meu pai tratava a minha mãe, eu olho para isso e comparo com o mundo, não tem comparação ao meu ambiente de vida. Agora, quando a gente reduz a educação à transferência de saber, daí é muito frustrante, porque daí a gente acha que pode transferir para a escola, para o pastor. Isso.
Mas quando Kiko, fala eu de creio vida... muito, mas porque eu converso com muitos pais de adolescentes, né? Assim como o Fábio, que escreveu, muitos pais. E todos nessa preocupação, porque chega numa fase que são as próprias escolhas. E eu creio tanto, e eu já vejo assim nos jovens e tal, que a inspiração e a verdade da família e da igreja vão prevalecer. Eu falo né? Estou falando dessa geração atual. Em todo o tempo, sempre vai prevalecer. Eu não tenho dúvida que famílias que inspiram, né, a viver em Cristo, a paixão por servir, a igreja. Eu falo com todo pai, descansa seu coração. Se sua casa, sua vida da sua esposa, do seu marido, são inspiração para os seus filhos, vai chegar uma hora que ele vai decidir por isso. Ele não vai trocar por tudo que ele vai conhecer no mundo. Ele não vai. Gente, vamos interagir aqui. A gente está aguardando vocês. Não, nós estamos com bastante perguntas aqui. Tá com bastante? Estou com bastante perguntas. Ah, então tá bom, me perdoe. Não, é que eu estou gostando de como está sendo construído. Eu estou feliz de ver que está todo mundo conectado com a gente. A audiência está super boa. O pessoal que estava no culto estava aqui ouvindo o pastor Eduardo. Ouvindo a apóstolo Cristiano, né? Coadjuvante. Eu não sei, o Daniel Reis, o Daniel, ele falou algo aqui, e eu não sei se a pergunta do Kiko já acabou respondendo um pouco a respeito quando ele fala de inspiração, mas ele escreveu aqui assim, ó. Confesso que na minha vida percebi que o nível de fidelidade foi ficando maior à medida que eu fui amadurecendo, tanto espiritualmente como cronologicamente. Então a minha pergunta é: como ajudar na educação do meu filho para que ele adquira um nível alto de fidelidade mais antecipado em sua vida? Entendeu? A fidelidade dele foi crescendo a partir do momento que ele foi amadurecendo. Como que ele pode ensinar o filho dele para que ele viva essa fidelidade desde jovem? Né? Manifestando. Eu acredito que também dentro disso, não sei se você quer acrescentar algo, Kiko. Se você quiser responder, eu acrescento. Não, pode. Não, que porque você falou assim, você quer acrescentar? Eu acrescento em algo que for falado. Não, então. é porque eu acredito que a pergunta anterior você já falou a respeito da inspiração, né, dos filhos, mas tem alguma maneira prática que você possa... Ô Dani, eu vou falar uma coisa para você. Nós temos cada dia mais a convicção. Eu quero explicar, então, rapidamente a diferença de transferir saber de transferir vida ou conhecimento. O saber são aprendizados que nós recebemos e que a gente pode, à medida que os nossos filhos vão crescendo, passar para eles. Não é ruim, mas ele fica no campo da árvore do conhecimento, né? Lembrando que Adão e Eva, eles tinham saber e queriam mais saber. Então, uma das raízes do saber é que é insaciável. Quanto mais você tem, mais você quer, e quanto mais você busca, mais você se sente superior aos outros. Então, o saber acaba sendo uma faca de dois gumes, inclusive para a fidelidade. Agora, a palavra conhecer na Bíblia, ela está ligada à unicidade. Por quê? A palavra conhecer, ela está conectada na Bíblia ao ato conjugal. Diz assim, Adão conheceu Eva, José conheceu Maria. O conhecer, na Bíblia, ele é mais do que nós entendemos como conhecimento. O conhecer tem a ver a uma aliança de se tornar um. Quando nós recebemos essa vida de Cristo e nós conhecemos a Cristo, é como se nós tivéssemos sido fecundados pelo Espírito. Nós nos tornamos um com Ele. E daí nós temos a capacidade transferida por Deus ao homem, desde Gênesis, de transferir essa vida. Então, por exemplo, se nós temos a vida de Cristo, e vou responder a tua pergunta, como que eu posso facilitar esse processo para o meu filho, que é o papel do pai, aplanar o caminho, ser plataforma, é que eu possa crescer em Cristo. Quanto mais eu crescer em Cristo, eu vou transferir ao meu filho mais da natureza de Cristo. Então, como que você pode ajudar o teu filho, Dani? Porque provavelmente a tua experiência, a tua vida com Cristo, ela teve de fato um processo cronológico, mas a vida dele foi se formando você em meio a processos da vida, errando, acertando, se arrependendo. Agora, quanto mais maduro você for em Cristo, mais você vai conseguir transferir para o teu filho. Por isso a Bíblia só chama de pai aquele que é um com Cristo, sabia? Né? A Bíblia entende como paternidade aquele que é capaz de transferir a natureza de Cristo. Agora é interessante porque por mais que a gente faça isso, os nossos filhos sempre vão construir a história deles, né? E tendo a experiência deles também de ir aprendendo. E a gente não tem como livrar os nossos filhos de passar por situações.
A gente pode inspirar, a gente pode ensinar, mas cada um deles vai construindo a sua própria história. E às vezes errando, às vezes acertando. E nós, como né? balizas, estamos do lado para Balizadores, estamos ali do lado. Eu gostaria aqui de juntar 3 perguntas. Uma é do diácono Anderson, que mandou o recado que está observando o Ato dos Apóstolos e dos pastores. É a cara do Anderson. É a cara dele. Anderson, tabletinha. Ai, gente. Não, ele faz essa pergunta e o Ricardo Ortiz faz a mesma pergunta, que vai cair um pouco no que a Zelinda tinha falado no começo. E vou juntar uma pergunta da Júlia, mas no final vai dar tudo certo. Eles falam assim: quando se trata a respeito de fidelidade, como você se manter fiel a um patrão infiel? Entendeu? E a Júlia também, ela perguntou no que diz respeito à paternidade, como ela ser fiel aos pais dela, deixando claro que ela é fiel a eles, mas não concorda muitas vezes com as atitudes. Entendeu? Ah, sim. É fácil. Do patrão ali infiel é fácil, né? Quando a Bíblia diz assim, servi aos teus patrões seculares como ao Senhor, porque dele vem recompensa. Como que você é fiel ao patrão infiel? É você fazendo, no mínimo, eu não gosto muito desse fazer o que foi pedido para fazer, né? Entra lá naquela palavra do espírito de miséria. É você ir além do que foi chamado para fazer. O que seu patrão espera de você? Que você cumpra as suas funções de maneira correta, que você entregue as tarefas no prazo, que você faça o seu melhor. Talvez o que ele espera de você, o seu melhor não atenda e vai ter um choque aí, mas são questões profissionais. Ser fiel ao seu patrão secular como ao Senhor, independente do que ele está fazendo com o dinheiro, do fruto do trabalho, do lucro, se ele é infiel, se ele não é. Ah, mas meu patrão, então vamos para o lado que o patrão então é ruim, trata mal. E como assim eu vou ser fiel? Você vai cumprir a sua parte, não quer dizer que você vai se submeter a um sistema opressor. E aí é um compromisso de Deus com você, de abrir outra porta. Deus troca chefe, Deus troca gestor, Deus troca até patrão, Deus muda até empresa, mas Deus abençoa aquele que tem um caráter de fidelidade. Não quer dizer que você vai ficar posicionado no mesmo lugar, sendo oprimido, não é isso. Mas ser fiel a um patrão secular é fazer exatamente, não é fazer quando ele está olhando, né? Nós vamos no básico aqui, é cumprir no mínimo o que você assinou um contrato que seja feito. Você está sendo fiel ao seu patrão secular. Aqueles que quiserem saber mais desse assunto, a pastora Zelinda está colocando, tem um livro muito antigo que se chama Autoridade Espiritual. Esse livro, ele traz, é um manual prático de aprender a obediência e a submissão à autoridade em todas as esferas, né? Ao patrão, aos pais, e a Bíblia fala, quando seus pais não são cristãos, não são crentes, não fala para honrar pai e mãe se eles forem crentes. Então, é o mesmo princípio que a Zelinda está colocando, ao patrão, aos pais, a uma autoridade. Sobre os pais, às vezes vem a questão assim, né? Porque às vezes o pai e a mãe, às vezes a pergunta que eu recebo muito dos jovens, porque às vezes o jovem entra na casa, se conhece a Cristo, se converte, começa a viver um padrão que às vezes os próprios pais falam assim, nossa, mas você está demais. Nossa, mas você está exagerando. Nossa, mas você está fanático. E aí que entra o choque. Eu não posso desonrar os meus pais, mas a cultura deles não é uma cultura cristã. E aí é fácil. Eu sempre aconselho os jovens na questão do diálogo, na questão de mostrar para o pai e para a mãe que você não é da verdade que você encontrou, de falar com muito amor, né? A honra vem no jeito de falar, vem no jeito humilde de se expressar, de ter paciência de conversar com seu pai, e de paciência de conversar com sua mãe, de não botar os 2 pés no peito, agora eu fiquei crente, agora vocês que não sabem, vocês vão tudo para o inferno, né? O novo convertido, apaixonado, sem sabedoria ali, né? Que fala de Jesus até para o pó, de qualquer maneira. Eu sempre ensino eles, honre seu pai, né? Honre sua mãe. Eu tenho uma experiência forte nessa área, que não sei até onde alcança isso aqui, a gente fica assim, nesses momentos em aberto para contar, mas eu enfrentei esse choque de cultura religioso, né? E Deus sempre cuida de nós, Deus sempre dá um caminho, né? Minha história de chegar em Taubaté passa por um conflito religioso familiar. Deus sempre tem uma alternativa. Deus não vai requerer que você desonre os seus pais para que você sirva a Deus. Ele vai te dar uma alternativa. Ele vai te dar uma maneira de caminhar. Deus não é, a palavra é, Deus não é contraditório. Ele não vai colocar você na posição de desonrar seus pais para servi-lo. Né? Ele vai te dar aí uma maneira sábia e nós podemos te ajudar nisso como casa. Amém.
Eu queria só, a Cristiane, ela fez, daí a gente encerra o assunto corte, né? Na verdade, a gente já mudou, mas ela, acho que é interessante porque acredito que tenha muitas pessoas como ela, né? Uma pergunta para você, a Cristiane. Ela fala assim, gostaria de perguntar para Zê qual foi o maior desafio em esperar e fazer corte? Esperar, desesperar, porque eu esperei 10 anos, vou tentar, né, é uma longa história, só respondendo assim, o maior desafio, né? Eu vou falar a você o que me ajudou a enfrentar o maior desafio. O maior desafio é você ficar 10 anos, no meu caso, dos 25 ao 35, esperando, e é aqueles momentos porque eu coloquei diante de Deus, que eu não negociaria, ou se Deus não preparasse, enfim, não sei a maneira de dizer, alguém da parte dele, cristão, eu iria permanecer sozinha. Mas só que isso não era uma coisa que eu falava morrendo de risco, me doía, porque eu não queria permanecer sozinha, mas não ia negociar. Né? Eu não ia abrir mão de ser fiel a Deus, eu não ia casar com alguém no mundo, eu não ia mudar de cidade, eu não ia fazer nada, eu ia ficar na posição de espera. E essa posição de espera, 30, 31, 32, 33, 34, 35, isso muitas vezes dava aquela pontinha de, eu falei com Deus que eu vou ficar sozinha se Ele quiser, e será que essa é a vontade dEle? Mas você tinha preocupação com a vontade de Deus? Às vezes eu não queria ficar sozinha, no meu coração eu falava, Deus, eu quero uma família. Né? Não é só querer ficar sozinha, eu queria uma família. E como que eu enfrentei esse maior desafio? Aqueles momentos de solidão, você já está com 34, todos os seus melhores amigos são todos casados, aí tinha cá, glória a Deus, tinha Lu Gomes ali. Qual que foi o pilar para enfrentar o maior desafio? Foi a vida em corpo. É o que eu falo para todos os jovens. A vida em corpo, servir a Deus, o viver por um propósito, me guardou desse maior desafio, que são aqueles momentos de se sentir sozinho, em solidão, realmente. Amém. Queria fazer uma pergunta para você. Na verdade, a Geni mandou aqui para nós e eu vou repassar para você e no final eu vou acrescentar algo meu. Ela falou assim, Leila, a palavra de hoje foi muito forte, falou muito comigo. E vejo que nós, povo de Deus, temos mais facilidade de sermos gratos, mas a nossa fidelidade e lealdade com Deus está longe daquilo que deveria ser. Nos traga um conselho de como podemos ser mais fiéis a Deus sem nos perdermos neste ponto. Daí, o que eu quero perguntar para você? O que é você ter atitudes de fidelidade, se isso é algo que você pode ensinar, atitudes de fidelidade, ou se isso é uma manifestação de natureza? Entendeu? A diferença de você ter atitudes de fidelidade, então, assim, será que isso é algo que eu posso ensinar, ou se isso é a manifestação de uma natureza? Eu creio que a fidelidade é algo que pode se ensinar, porque senão nós reduziríamos a fidelidade somente àqueles que são cristãos. E tem pessoas que são fiéis mesmo não sendo cristãos. Os princípios de Deus não são para os crentes, né, querido? Não. Agora, você pode falar da fidelidade como um princípio e você pode falar da fidelidade como uma natureza. Existe uma diferença grande. Eu posso ser fiel porque eu aprendi fidelidade, integridade, honestidade numa educação familiar, até que eu seja confrontado com uma situação de muito desespero ou que eu baixe um pouco meus padrões porque visivelmente eu não consigo ver uma maneira de sair dessa situação. Ou quando você tem a fidelidade como uma vida, como a natureza de Cristo, e eu posso falar pelas experiências pelas quais eu vivi, e tudo desaba à tua volta, você não está preso à fidelidade em virtude das coisas que estão acontecendo. É como se você não tivesse como sair dessa realidade que você se tornou. Sabe quando a Bíblia fala assim, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, Ele não tem como se negar a si mesmo. Eu não tenho como negar a natureza que eu me tornei. Por mais que tudo desabe, e que eu seja julgado e acusado de falar assim, o que vale a tua fidelidade para Deus? A minha fidelidade não está baseada no que pode me proporcionar, é em quem eu me tornei, né? E tem outra coisa, a fidelidade também não tem a ver com algo que você demonstra, é muito mais interna do que demonstra, porque muitas vezes você está sendo fiel a Deus e julgado pelas pessoas. Então a fidelidade, ela pode ser aprendida? Pode. Mas quando ela se torna a sua própria vida, daí eu acredito que ela é inseparável de quem você é, ela se torna imutável, né? Então eu acredito que, como, por exemplo, quando filhos, a gente pode começar a explicar princípios de fidelidade, mas a nossa oração é que eles possam experimentar da vida de Cristo, porque daí
isso nunca mais se aparta. Né? Amém. Espero ter respondido a tua pergunta, irmã. Então depois eu pergunto mais. Aqui também agora responder uma pergunta do profeta Paulo Ricardo. Né? Para quem quiser responder, é uma pergunta... Como alguém que serve ao Senhor em uma denominação sabe que é preciso romper? Ou seja, deixar de caminhar junto. Muito boa pergunta, Paulo Ricardo. Para quem está me mandando mensagem aqui, eu recebo recadinhos aqui, né? Então, o evangelista Alan Salinas fica falando assim, aparece no vídeo que você está mexendo no celular. É lógico, eu estou vendo as perguntas. Viu, doutor Alan Salinas? Queria... em virtude justificar, né? O Alan é a minha consciência simpática. Então, o Alan é aquela minha voz que fala assim, sorria, faça isso, tal. Então, aos irmãos que estão me olhando mexendo no celular, não é falta de educação, eu estou acompanhando no YouTube as mensagens para poder estar ligado em vocês que estão em casa. E no YouTube teve alguma pergunta? Não, ou todas YouTube, através por isso que eu falei você falou que está cheio, eu estava olhando isso. no YouTube e não está tendo aqui perguntas. Tá. Eu acho que está todo mundo mandando pelo WhatsApp, né? Uhum. Foi a orientação Está respondido dada, né? a sua colocação? Ah, que bom, Alan. Olha o meu sorriso para você. Qual que é a pergunta do Paulo Ricardo? Isso. Mas faz a pergunta de novo, por favor. Deixa eu achar o Paulo aqui de novo. Aqui, ó. Porque eu estava vendo a colocação do Alan aqui, me dando dura. Ele falou assim, como alguém que serve ao Senhor em uma denominação sabe que é preciso romper? Ou seja, deixar de caminhar junto. Bom, eu acredito que o assunto denominação, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus acima de tudo. Tem decisões, e a grande maioria delas, pelo que eu conheço do meio onde nós estamos, são decisões puramente almáticas ou de discordância com as lideranças. Eu acho que nesse caso, se as pessoas que romperam relacionamentos, posições, fizessem uma autoanálise, elas veriam que muitas vezes foi porque alguma coisa foi contrário a elas. Elas se movem pelas suas feridas. Ah, não me senti abraçado, não me deram uma oportunidade, não me cumprimentaram, é sempre para mim, para mim, para mim. Então essa natureza que clama por atenção, porque foi rejeitado, tal, ela muitas vezes o fator o gatilho que faz a pessoa mudar. Reconhecimento, né? Reconhecimento. E a Bíblia fala isso, o espírito de rejeição, na verdade a Bíblia fala sobre, como que me fugiu a palavra, quando a pessoa não é filho legítimo, o espírito de... Não, quando não é legítimo, bastardia. O bastardo não permanece na congregação dos justos. Isso é uma palavra bíblica. Então, toda pessoa que sofre de orfandade e rejeição, ela não consegue permanecer no corpo. Então, se ela não é curada, ela vai ficar buscando ser aceita, indo de um lugar ao outro. Né? Agora, existem casos que são poucos, mas eu conheço. São poucos, eu não posso nem citar nominalmente aqui, mas assim, fatos recentes, de pessoas que entendem no espírito que o Senhor está conduzindo elas a um outro tempo, a uma outra movimentação. Parece que os olhos se abrem. É a mesma coisa, seria como um exemplo, quando Saulo tem uma experiência com Cristo e tem que romper com o judaísmo. Ele falou assim, cara, eu servi com tanto tempo, eu amo meus irmãos, mas eu estou entendendo que eu preciso conduzido por Deus, movido pelo Espírito. E nesse caso, eu percebo que tem algumas pessoas que buscam ser tão cuidadosas na tomada de decisão. Até relutam, Oram anos, né? Oram, o cara passa um ano, porque eu quero... Então, eu acredito que seja mais fácil responder essa pergunta do que a gente imagina, porque se a gente falar para cada pessoa que toma uma decisão, avalia a raiz da sua motivação, ela vai conseguir perceber se ela saiu porque não gostou, por desgosto, por rejeição, por chateação, ou se de fato foi uma direção do Espírito. Amém. Eu acho que a gente pode encerrar o nosso bate-papo. Aqui queria agradecer a todos que participaram. Nossa, eu estou ouvindo um montão de lá de casa. Enviaram suas perguntas. Algumas perguntas eu não fiz aqui porque não estavam relacionadas
ao tema, né, que nós colocamos hoje de fidelidade, porque senão a gente iria para caminhar por muitos caminhos. Mas eu vou pedir para que alguém possa entrar em contato com vocês ou possa enviar a resposta, para que vocês não fiquem sem resposta, né, para não ser. Mas eu queria agradecer mais uma vez pela participação, por essa interação. Lembrar mais uma vez que nós, como igreja, estamos aqui para servi-los, nós estamos aqui com a nossa vida à disposição de vocês. Então, se vocês precisarem de uma oração, se vocês precisarem, não se esqueça que nós também estamos tendo o nosso plantão de ministros, né? E eu queria deixar aqui, se alguém gostaria de fazer alguma última colocação. Eu ia falar para que o Du e a Zê façam as considerações finais dele. Colocar alguma última Du, coisa? se você quiser... se você quiser abrir seu coração, se você quiser cantar uma música, não sei, é a sua oportunidade. Não, e falar também, muitas pessoas mandaram aqui compartilhando suas experiências. Que lindo. Que isso é muito legal também de ouvir, compartilhando coisas a respeito da palavra, falando que nos ama, falando tudo. Então, nós também amamos vocês, né? E deixar então para vocês, o Du vai cantar uma canção? Vai caindo todas as nossas... Essa questão do princípio de fidelidade é uma coisa que tem que ser compartilhada e tem que ser falada, mas esse é fruto de vivência, né? Isso é um dos princípios de honra. E se isso não é uma verdade, isso acaba sendo forçado e não produz muita coisa, né? Vamos dizer assim, né? A fidelidade de Moisés, a fidelidade de Elias, a fidelidade de Jesus, e isso sim produziu algo. Então, que essa fidelidade possa ser algo no espírito, que isso seja uma coisa que seja tão natural que não é negociado, né? Se falar de fidelidade de casamentos, fidelidade de valores financeiros, não importa se é 1 milhão, se é 10 milhões, isso é um princípio, né? Então, quando esse princípio está dentro de nós, isso não se negocia por nada, não tem preço. Amém, só agradecer essa oportunidade. Eu preguei uma palavra hoje que você não se prega, né? Não é, estou falando assim, né, na profundidade, nada disso. Eu estou falando do que foi falado. Você não se fala isso em qualquer lugar. Eu quero agradecer ao Senhor, porque quando eu escrevi aquilo, meu espírito jubilava, porque de alegria, de falar de um campo seguro, né, de um lugar de pureza em servir, aonde o Senhor me colocou, onde o Senhor colocou a minha casa, trouxe o Eduardo aqui para ser meu marido, e nós formamos uma família nesse lugar. Esse campo seguro que Deus usa, né, levantou a vida do apóstolo Eli para gerar, para que nós possamos desfrutar. Há nesse lugar uma alegria verdadeira, uma das marcas, falando de pessoas que transicionam, quando a gente recebe pessoas guiadas pelo Espírito desse lugar, a gente vê que é renovada a alegria de servir, um campo seguro, um lugar puro e genuíno, as pessoas voltam a vibrar, ao olho, né, se alegrar, e você, eu quero servir, eu quero ser ativada no meu chamado, porque a pureza inspira nesse lugar as pessoas. Eu falo sempre que Deus conecta verdades, e Deus tem conectado verdades neste lugar. Eu quero honrar o apóstolo Eli para ser a pessoa da qual Deus permitiu e tem levantado para produzir esse campo seguro, para que nós possamos servir ao Senhor. É muito prazeroso. Ô Leila, antes da gente concluir, eu só queria primeiro, porque a gente vai ter que fazer uma conclusão mais rápida, eu acho que a gente vai levar nós dois juntos mais de 1 minuto e meio. E tem 1 minuto para acabar no Instagram. Pode concluir. Porque eu queria orar com os nossos irmãos. Então, primeiro, queria agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando, os amigos que estão nos acompanhando pelo Instagram, porque pelo Instagram nós temos apenas 1 minuto. Foi uma alegria ter vocês aqui com a gente, conectado. Fique atento na nossa agenda durante a semana, suas perguntas. Também a gente vai procurar responder, tem também os atendimentos. Deus te abençoe, te esperamos aí no próximo culto. Valeu. E para o pessoal que segue aqui conosco pelo YouTube, eu concordo muito com o que o Du falou agora a respeito da fidelidade. A fidelidade é algo que ela vai sendo desenvolvida, e a Bíblia fala que Jesus, ele aprendeu a obediência por meio das tribulações que ele passou.
Isso eu acho muito forte, né? Porque Isaías fala que um menino nasceu e um filho foi dado. Ou seja, quando Deus entrega o seu filho nascendo na forma de um menino, ele teve, como homem, que aprender a obediência. O Deus que se fez homem teve que obedecer José e Maria. Então, quando a gente fala de fidelidade, a palavra fidelidade não está muito desconectada de obediência. Só é fiel quem sabe obedecer. E se Jesus precisou aprender por meio das coisas que passou, que nós possamos olhar para as nossas vidas e perceber as oportunidades que nós já tivemos de ser fiéis e não fomos, e aprender com isso, né? Que depois de uma palavra como a que nós recebemos nessa noite, de tudo que nós compartilhamos aqui, que de fato haja no nosso coração, haja no nosso espírito, um desejo por viver essa realidade, essa palavra que é uma realidade na vida do Du, na vida da Z, nas nossas vidas e no ambiente que nós temos como igreja, que muito bem colocado pela Z. Eu estava falando com a Leila esses dias, nós hoje desfrutamos de algo que o apóstolo Hélio, como pai, formou nessa casa. Esses dias eu atendi no plantão que teve a semana passada, atendi o Rômulo, né? Se o Rômulo estiver nos vendo aqui, um abraço. E o Rômulo falou assim, cara, ele olhava para mim e falou assim, eu admiro tanto os ministros da casa, eu admiro tanto vocês. Eu falei assim, Rômulo, quando nós começamos isso, éramos todos jovens e inexperientes, o apóstolo Hélio teve que ter uma paciência. E eu vou falar uma coisa para vocês, hoje eu também me sinto tão grato de conviver com, nós somos mais de 100 ministros, e eu amo ver que isso é uma verdade na nossa vida, Zé. O ambiente dessa casa é real, e quem construiu isso, é lógico que foi o Espírito Santo, mas através da vida do apóstolo Hélio, que foi extremamente fiel a tudo que o Senhor falou durante esses anos. Abriu mão de construir um caminho de sucesso para construir um caminho de obediência. Não que as duas coisas sejam opostas, mas eu acredito que primeiro nós obedecemos para que depois nós venhamos a colher frutos, né? Então nós somos o resultado de um homem obediente à voz de Deus. A Zela, desculpa, estava concluindo. Não, essas foram minhas considerações finais, eu passo a palavra à apóstola. Não, aqui em cima disso, a Zela ela falou uma frase que nós não negociamos oportunidades de construir algo geracional. E isso nunca foi negado nesses 12 anos, né, de sonho de Deus, pela vida do meu pai, de ser obediente, de ser fiel àquilo que Deus depositou no seu coração. Ele não abriu mão de construir algo geracional. Que nós sigamos assim, né, Leila? E que nós sigamos assim, Sim. com esse legado, com essa semente em nós todos. Amém. Amém. E Ana Paula Rocha, o Tiago mandou uma mensagem aqui, que amanhã vocês completam 1 ano de casados, e ele te mandou um abraço, te mandou um beijo, então está transmitido aqui. É um casal que experimentou a corte, né? Então a gente pode ver também isso sendo construído na vida deles. Amém? Nós vamos então estar orando. Os recados já foram dados aqui. E eu também queria falar o seguinte, você que não tem a nossa lista de transmissão, salva o nosso número no seu WhatsApp, porque durante a semana a gente faz bate-papo com as mulheres através do aplicativo do Zoom, dos jovens, célula dos teens. Tem muitas coisas acontecendo durante a semana através dessa ferramenta, mas que talvez não chegue até você porque toda essa divulgação é feita através de uma lista de transmissão. Então, anota aí no seu WhatsApp, né? A gente fala para mandar, como que é? Mandar uma palavrinha escrito receber, para o 99249-1540, para você estar por dentro de tudo que está acontecendo na igreja neste tempo. Amém? Quem? Vamos orar? Pode orar? Eu? Senhor, nós te damos graças por essa noite. Eu quero te agradecer pela palavra que nós recebemos, pela compreensão transmitida não só com o saber, mas com o conhecimento de quem porta essa verdade, como a pastora Zelinda. Obrigado por podermos desfrutar da vida dela, do Du, da família deles e da família Sonho de Deus. Cada um dos irmãos que estão agora conectados conosco ainda, nas suas casas, que tudo que foi liberado aqui como vida possa alcançar cada família que está conectada. Cada pai, cada mãe, cada filho
cada empresário, cada empregado, que nós possamos ser contagiados com essa verdade, que o Teu Espírito Santo trabalhe essa verdade em nós. Dá-nos uma semana em Tua presença. Pai amado, nós apresentamos essa semana diante do Senhor, declarando que Tu és aquele que vai à frente, preparando o caminho, para que nós possamos passar seguros nas Tuas mãos, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.